aí, pessoal? Ai, nosso último, só fixar o comentário aqui. Ligar o cronômetro, esperar o pessoal entrar. Nosso último dia da leitura coletiva, interativa. Filhota primeira, linda. Oi, Vânia, boa noite, gente. E aí, pessoal? Ai, meu Deus, hoje é a nossa última leitura coletiva interativa de novembro, de outubro. Novembro vão ser as leituras coletivas tradicionais. Já tô com saudade já. E aí, tudo bem com vocês? Ai, também já tô com saudade. Também, Gabi. Boa noite, Pri. O Rui tem. Gente, o Rui veio da Suíça e tá em São Paulo. Comeu chocolate. Rui, responde se você está comendo chocolate. Aquela bem interesseira. Rui, você não sabe, olha isso. O que eu tô na mão? O teu livro. Esse é o livro do Rui, gente, que ele escreveu. Olha que coisa mais linda. Que é a sinopse. Eu tô com esse livro que eu quero levar pra praia, que eu quero emprestar pra uma amiga minha, que eu falei sobre ele, eu acho que ela vai querer ler. E aí, pessoal, tudo bom? Bom, hoje é a nossa última leitura coletiva de Shiham, o último capítulo, capítulo 15. Hoje nós vamos ler o capítulo 15 e o epílogo. Para quem não assistiu os outros vídeos, estão todos esses livros, todos esses capítulos aqui, a gente leu cada dia um capítulo. Teve acho que 1 ou 2 dias que a gente conseguiu ler 2 capítulos no mesmo dia, que eram capítulos mais curtinhos. E estão todos salvos no destaque dos stories como LC Shiham, para quem fica nos Lu fofa. Para quem não assistiu os outros capítulos, o vídeo dos outros capítulos, não se preocupe, vocês podem acompanhar o capítulo de hoje. A Shiham é uma jornalista de muito sucesso da China. Ela tinha um programa de rádio e ela recebia depoimentos emocionantes. Cada capítulo, eu brinco que cada capítulo é como se fosse um livro único, porque tem uma história que ela nos traz de alguma ouvinte que mandou para ela. E são muito, muito, muito lindas as histórias. Ai, Lu, como serão nossas tardes? Nem me fala. Sabe o que eu pensei? Eu queria ver depois, agora eu vou começar a ler, mas depois eu vejo as respostas de vocês e vocês vão pensando sobre isso. Porque meu problema é horário. O que eu tô pensando em fazer, de repente escolher alguns livros legais assim, e ler 1 hora, eu faço um vídeo gravando 1 hora. Aqui no Instagram eu não conseguiria salvar, porque aqui eu posso, quando não é na live, eu consigo salvar só com 15 minutos. E de repente colocar no YouTube. Então de repente a gente consegue acompanhar as leituras, eu deixo os vídeos lá de determinados livros. Enfim, é uma ideia para vocês pensarem, quem sabe dá certo. Agora em novembro eu não sei se eu conseguiria mesmo, porque tá super corrido, mas depois a gente pode fazer isso. Depois vocês me falem o que vocês acharam, tá bom? Então vamos começar hoje com o último capítulo. Um capítulo curto, tá? Capítulo 15, esse daqui. As Mulheres da Colina dos Gritos, na página 235, tá, gente? Então, vamos começar nossa leitura. Só um pouquinho, deixa eu só tirar aqui. Deixa eu ver isso daqui. As Mulheres da Colina dos Gritos, capítulo 15. Em 1995, uma pesquisa na China apurou que nas áreas mais prósperas do país, os profissionais que tinham a expectativa de vida mais curta eram os operários de fábrica de produtos químicos, o motorista de caminhão de longas distâncias, o policial e o jornalista. E ela é jornalista, né? Os operários e os caminhoneiros sofriam da falta de regulamentação de segurança adequados. O fardo dos policiais era um dos mais pesados do mundo. Num sistema judicial imperfeito e numa sociedade onde o poder político era tudo, os criminosos com contatos influentes costumavam se safar impunes. E alguns mais tarde se vingavam dos policiais envolvidos no seu caso. Não é muito diferente daqui do Brasil, né? A polícia se debatia entre os que sabia que era e o que sabia que era certo e as ordens que recebia. A frustração, a incerteza e a autocensura causavam morte precoce. Mas por que os jornalistas, que de certa maneira levavam uma vida privilegiada, compartilhavam da mesma sorte? Fiquei curiosa também, porque eles também eram os primeiros a morrer, né? Na China,
Os jornalistas presenciaram muitos eventos chocantes e perturbadores. No entanto, numa sociedade onde os princípios do partido governavam as notícias, era muito difícil informarem a verdade do que viam. Era frequente terem que dizer e escrever coisas de que discordavam. Quando entrevistava mulheres que viviam em casamento político sem sentimentos, quando via mulheres lutando contra a miséria e as provações e que não tinham nem mesmo uma tigela de sopa ou um ovo para comer depois de dar à luz, ou quando ouvia os relatos registrados na secretária eletrônica, como ela recebia os depoimentos do rádio, né, de mulheres que não ousavam contar a ninguém sobre as surras que levavam dos maridos, eu frequentemente não podia ajudá-las por causa dos regulamentos internos. Só me restava chorar por elas às escondidas. Quando começou a abertura da China, né, o país portou-se como uma criança faminta, que devora tudo o que encontra pela frente, indiscriminadamente. Depois, enquanto o mundo via uma China feliz e corada, de roupa nova e já sem chorar de fome, a comunidade jornalística deparou-se com um corpo atormentado pela dor da indigestão. Nossa, tem que ser jornalista para escrever bem assim, né? E um corpo que não podia usar o cérebro, pois o cérebro da China ainda não tinha desenvolvido as células para absorver verdade e liberdade. O conflito entre os que os jornalistas sabiam e o que tinham permissão para dizer criou um ambiente que lhes prejudicava a saúde física e mental. Foi esse conflito que me fez abandonar a carreira jornalística. No outono de 1996, ao voltar do congresso do partido, o velho Chen me disse que vários grupos seriam enviados para o Noroeste, Sudoeste e outras áreas economicamente atrasadas da China, com a missão de colher dados para mitigar a pobreza. O governo não dispunha de pessoas qualificadas em número suficiente para fazer essas viagens de pesquisa e costumava utilizar jornalistas qualificados para coletar informações. O velho Chen disse que pretendia participar de um grupo que ia para a área da antiga base militar de Yan, para ver como era a vida das pessoas comuns agora. Segundo ele, a revolução tinha esquecido aquele canto do país. Vislumbrei uma excelente oportunidade de ampliar o meu conhecimento sobre a vida das chinesas e imediatamente pedi para participar. Fui designada para o grupo do Noroeste, mas na verdade viajaríamos para uma região a oeste de Xi'an, no centro da China. A maioria dos chineses, quando fala do Noroeste, na verdade se refere à região central, pois os desertos no oeste do país não aparecem no mapa que as pessoas têm na cabeça. Ao me preparar para a viagem, resolvi abrir mão de muitas das coisas úteis que costumava levar em viagens a trabalho. Havia 2 motivos para isso. Primeiro, havia um longo percurso a pé pelas montanhas em que teríamos que carregar a bagagem, e eu não quis sobrecarregar com a minha carga os colegas homens, que já estariam exaustos com as deles. O segundo motivo era mais importante. Dizia-se que o Planalto de Loesse, que íamos visitar, era um lugar muito pobre, e eu achei que me sentiria constrangida com todos os meus confortos materiais diante das pessoas de lá. Eles nunca tinham visto nada do mundo e talvez nunca tivessem tido o luxo de se sentirem aquecidas e bem alimentadas. Viajamos primeiro para Xi'an, onde o grupo se dividiu em 3. No meu, haviam mais 4 pessoas, 2 jornalistas, um médico e um guia do governo local. Partimos com grande entusiasmo para o nosso destino final. Embora o itinerário talvez não fosse o mais árduo, a área que vimos devia ser a mais pobre. Existem inúmeros graus de riqueza e pobreza, para que se manifestam de muitas maneiras. Durante a nossa jornada, a vista à nossa frente foi se tornando cada vez mais simples. As construções altas, o clamor das vozes humanas e as cores vibrantes da cidade foram gradualmente substituídos por casas baixas de tijolos e cabanas de barro. Nuvens de poeira e camponeses de roupas cinzentas padronizadas. À medida que avançávamos, as pessoas e os sinais de atividade humana iam se tornando mais raros. O planalto contínuo da terra amarela era varrido por tempestades de areia. Só conseguíamos enxergar com grande dificuldade.
O lema da nossa missão era ajudar os mais pobres nos lugares mais pobres. É difícil definir os extremos indicados pelo superlativo. Uma pessoa que se vê diante de uma situação extrema nunca tem certeza de que se trata da mais extrema. No entanto, até hoje, nunca vi pobreza que se comparasse com o que presenciei naquela viagem. Quando, depois de passar 2 dias e meio a solavancos no jipe do exército, o guia finalmente anunciou que tínhamos chegado, todos nós achamos que tinha havido engano. Não víamos nem sequer a sombra de um ser humano. Que dirá um povoado na paisagem que nos cercava? O jipe tinha subido por encostas nuas e havia parado ao lado de uma colina relativamente grande. Olhando melhor, vimos que, na vertente da colina, haviam cavernas que serviam de moradia. Segundo o guia, aquele era o lugar onde queríamos ir, a Colina dos Gritos. Uma aldeia minúscula que não aparecia no mapa, e também era a primeira visita dele à localidade. Fiquei pensando no nome estranho do povoado. Eu também, Gritos, Colina dos Gritos, você imagina de onde, né, gente? Qual a história por trás disso? Alguns moradores curiosos tinham sido atraídos pelo barulho do jipe. Rodearam o veículo e começaram a fazer todo tipo de comentário, chamando o jipe de cavalo que bebia óleo. Quiseram saber onde o rabo preto tinha desaparecido agora que o jipe tinha parado. E as crianças se puseram a conjecturar... Criatividade da criança é demais, né? Se puseram a conjecturar. Tive vontade de explicar que o rabo era formado pelos gases do escapamento, mas os representantes do partido na aldeia tinham aparecido para nos receber e nos fizeram entrar numa casa-caverna que lhe servia de sede. Nessa primeira reunião, não houve mais do que a troca de saudações convencionais. Débia, ao ler este título, já imaginei que a história seria pesada. Eu também, Débia, mesma coisa, eu tô aqui imaginando o que vem por aí. Tivemos que nos concentrar, a gente já viu que é super pobre o lugar, né? Agora imagina o que pode ser, não tá nem no mapa, gente. Imagina, tô ansiosa do que vem por aí. Tivemos que nos concentrar muito para entender uns aos outros, devido às diferenças regionais de vocabulário e sotaque. Portanto, não pude prestar muita atenção nas cercanias. Ofereceram-nos um banquete de boas-vindas, alguns pedaços de pão chato de farinha branca, uma tigela de um mingau muito fino de farinha de trigo e um pequeno pires de ovos fritos com pimenta malagueta. Só mais tarde fiquei sabendo que o governo regional tinha pedido ao guia que levasse os ovos especialmente para nós. Eles nem tinham isso. Depois de comer, fomos conduzidos às nossas acomodações, à luz de 3 velas. Os 2 jornalistas, homens, ficaram sozinhos numa casa-caverna. O médico ia se hospedar com um velho, e eu dividiria o ambiente com uma garota. À luz da vela, não consegui ver muito do ambiente, mas acolchoado tinha um cheiro agradável de roupa exposta ao sol. Recusei polidamente a ajuda dos aldeões que tinham me acompanhado até ali e abri a minha mala. Estava prestes a perguntar à garota como poderia me lavar, quando notei que ela já tinha subido para o cangue, que eu acho que deve ser a cama, né? Lembrei-me que o guia disse era no trajeto. A água era tão preciosa no local que nem mesmo um imperador poderia lavar o rosto e escovar os dentes todos os dias. Tirei as roupas e me enfiei na parte do cangue que fora obviamente deixado para mim. Quis conversar alguns minutos com a garota, mas ela já roncava levemente. Não parecia achar que ter uma hóspede fosse novidade e pegou no sono imediatamente. Eu estava exausta e também tinha tomado uns comprimidos para não enjoar na viagem, de modo que também adormeci logo. A minha capacidade de dormir em lugares pouco familiares causava uma inveja enorme entre os meus colegas. Eles diziam que só por isso eu já era uma jornalista nata. Eles, assim que aclimatavam a um lugar, tinham que se deslocar para outro, onde tornavam sofrer de insônia. Para eles, uma viagem de longa distância a trabalho era uma tortura. Fui despertada por uma leve claridade entrando na caverna. Vesti-me e saí. Encontrei a garota já preparando uma refeição. O céu e a terra pareciam haver se fundido. O sol ainda não nascera, mas a sua luz já se derramava de uma grande distância, mas por sobre aquela tela imensa, tocando as pedras nas colinas e dourando a terra amarelo acinzentada.
Eu nunca tinha visto o amanhecer tão bonito. Pensei na possibilidade do turismo para ajudar a região a sair da miséria. O magnífico nascer do sol naquele planalto da Loesse comparava-se ao que as pessoas corriam para ver no alto do Monte Tai, ou à beira-mar. Quando mais tarde mencionei que as pessoas deveriam visitar a Colina dos Gritos, um adolescente descartou a minha ideia, dizendo que eu não sabia o que estava dizendo. A Colina dos Gritos não tinha água suficiente nem mesmo para suprir as necessidades mais básicas dos moradores. Como poderia atender a um fluxo de visitantes? A fumaça asfixiante do fogo que a garota tinha acendido para cozinhar me despertou do devaneio. O esterco seco que ela usava como combustível soltava um cheiro pungente. O fogo fora aceso entre duas pedras grandes, sobre as quais a garota havia colocado uma panela e uma pedra chata. Preparou um mingau ralo de farinha na panela e torrou um pão chato de grão grosso na pedra. Seu nome era Niue, menina, significa menina. Contou que o único combustível que tinha no inverno era esterco. Ocasionalmente, quando havia um casamento, ou morria alguém, ou quando parentes ou amigos iam visitar, eles usavam esterco para acender uma fogueira como expressão solene de amizade. O combustível que usavam normalmente para cozinhar eram as raízes de um tipo de sapé, encontrado em terrenos extremamente áridos, com um grande sistema de raízes e um punhado de folhas de vida curta, com que aqueciam um pouco de água para fazer mingau. Assavam um pão grosseiro, chamado mo, somente uma vez por ano, nas pedras escaldantes da colina. Depois guardavam-no nas cavernas. Ficava tão seco e duro que durava quase um ano. Um pão que dura um ano, gente. O fato dela me servir um mo era uma homenagem. Só os homens que trabalhavam na lavoura tinham direito de comê-lo. As mulheres e as crianças sobreviviam à base do ralo mingau de trigo. Anos e anos de dificuldades as tinham acostumado à fome. Niue contou que a maior honra e o prazer da vida de uma mulher era a tigela de ovos misturados com água que comia depois de ter um filho. No decorrer da visita, lembrei-me disso ao ouvir as mulheres brigando e uma dizendo à outra: "E quantas tigelas de ovos com água você comeu?" Depois daquela competição, né? Depois da refeição especial de mingau, para ver quem tem mais filho, e mo, no primeiro dia, o nosso grupo foi trabalhar. Expliquei aos representantes do partido da aldeia que queria coletar informações sobre as mulheres da Colina dos Gritos. Eles, que nem sequer sabiam escrever o próprio nome, mas que se consideravam cultos, balançaram a cabeça desconcertados. O que há para dizer sobre as mulheres? Insisti e acabaram cedendo. Para eles, eu era só mais uma mulher que não entendia nada e simplesmente seguia os passos dos homens tentando causar impressão com novidades. Essa atitude não me perturbou. A experiência de muitos anos como jornalista me ensinara que o acesso às minhas fontes era mais importante do que as opiniões que os outros faziam ao meu respeito. Além de tudo, ela é evoluída. Amo essa mulher. Na primeira vez em que ouvi o nome Colina de Gritos, senti um entusiasmo indefinível. A ideia, bem o que a gente estava falando. E tive a sensação de que minha visita estava predestinada. O nome invoca um lugar ruidoso, cheio de vida. Exatamente o oposto da realidade. A colina de terra amarela ergue-se numa paisagem de terra nua, areia e pedras. Não há sinal de água correndo nem de vida vegetal. O raro besouro que se vê parece estar fugindo da terra estéril. A Colina dos Gritos fica na faixa de terra onde o deserto já avança sobre o planalto. Faz milhares de anos que o vento sopra incansavelmente o ano inteiro. Geralmente só se enxerga a distância de alguns passos na tempestade de areia, e os aldeães, trabalhando na colina, têm que gritar para se comunicar uns com os outros. Por essa razão, as pessoas no lugar são famosas pela voz alta e ressonante. Ninguém soube confirmar se foi esse o motivo da Colina dos Gritos ter ganhado o nome, mas achei que fosse provável. O lugar é completamente isolado do mundo moderno. Nas moradias pequenas e baixas dentro das cavernas vivem de 10 a 20 famílias, que só têm 4 sobrenomes diferentes. As mulheres são valorizadas apenas pela sua utilidade, na qualidade de instrumentos de reprodução.
são artigo de comércio mais precioso na vida dos moradores. Os homens não hesitam em trocar 2 ou 3 filhas pequenas por uma esposa de outra aldeia. A prática mais comum é casar uma mulher da família e arrumar um esposo em outra aldeia. Por isso, a maioria das mulheres da Colina de Gritos vem de fora. Depois de se tornarem mães, são forçadas a ceder as filhas. Na Colina dos Gritos, a mulher não tem direito de propriedade nem de herança. Ali também ocorre a prática social incomum de uma esposa ser dividida entre vários maridos. Nossa, eu li 2 vezes aqui em voz baixa porque eu falei, não é possível, gente. Então, uma esposa, o mesmo homem usa, vários homens usam a mesma esposa. Meu Deus do céu. Na maioria dos casos, são irmãos extremamente pobres, sem mulheres para trocar, que compram uma esposa e a compartilham entre si para dar continuidade à família. De dia, beneficiam-se da comida e dos trabalhos domésticos que ela faz. E à noite, desfrutam do seu corpo. Se tem um filho, nem ela mesma é capaz de dizer quem é o pai. A criança se refere a papai grande, segundo papai, terceiro papai e assim por diante. Os aldeães não consideram a prática ilegal porque se trata de um costume estabelecido há muitas gerações, o que o torna mais poderoso do que a lei. Também não zombam das crianças que têm muitos pais, pois elas gozam de proteção e da propriedade de vários homens. Ninguém sente compaixão alguma pela esposa compartilhada. Para eles, a existência das mulheres é justificada pela sua utilidade. Seja qual for a aldeia onde sejam originárias, as mulheres logo adotam os costumes que foram transmitidos geração após geração na Colina dos Gritos. Levam uma vida duríssima. Nas casas cavernas, com um só cômodo, cuja metade é ocupada pelo cangue, que acho que são as camas, né? Seus aparelhos domésticos consistem em algumas placas de pedra, esteiras de capim e tigelas de argila grosseira. Gente, juro que essas partes, tá me lembrando até o livro Ayla, A Filha das Cavernas, que é um livro maravilhoso. Não a maldade, mas a função da mulher. Um jarro de cerâmica é considerado um luxo. Não, lá, tô falando errado. Lá não dividem a mulher, tá? Mas essa coisa da caverna, essa coisa do material que elas usam é muito tão arcaico que me lembrou o livro Ayla, A Filha das Cavernas. Quem não leu, leia, maravilhoso. E tigela de argila grosseira. Um jarro de cerâmica é considerado um luxo que só se encontra em famílias abastadas, entre aspas. Nessa sociedade, brinquedo para as crianças ou artigo para uso especificamente feminino são considerados impensáveis. Como as mulheres da família são a moeda que compra esposa, estas têm que suportar o ressentimento dos parentes que sentem saudades das filhas ou irmãs que foram trocadas. Ou seja, ela foi comprada, ela chega na família e o resto da família fica muito brava porque alguém foi embora para ela vir. Meu Deus do céu. E ela tem que trabalhar de noite para atender às necessidades diárias da família inteira. São elas que saúdam o amanhecer na Colina dos Gritos. Tem que alimentar os animais, varrer o pátio, polir e consertar as ferramentas enferrujadas e embotadas dos maridos. Depois que os homens seguem para a lavoura, elas têm que buscar água num riacho intermitente, carregando 2 baldes pesados nos ombros até o outro lado da montanha, durante 2 horas de caminhada. Na época de colher sapé, também tem que subir a colina para arrancar as raízes que vão usar como combustível para cozinhar. Eu queria saber o que esses homens fazem. Estou bem curiosa, sabia? O que sobra para eles fazerem. À tarde, levam comida para os homens. Quando voltam, elas fiam, tecem e fazem roupas, sapatos e chapéus para a família. O dia inteiro carregam, quase que para todo lugar, crianças pequenas nos braços ou nas costas. Na Colina dos Gritos, usar, entre aspas, usar, é o termo empregado pelos homens quando querem dormir com uma mulher. Quando voltam ao pôr do sol e querem usar as esposas, costumam gritar impacientes. Por que é que você está molengando aí? Vem para o cangue ou não? Depois de serem usadas, depois desse dia inteiro de serem usadas ainda, elas vão cuidar das crianças, enquanto os homens roncam.
Só quando anoitece é que podem descansar, pois não há luz para trabalharem. Então, assim, elas param de trabalhar porque acaba a luz, tá? Quando tentei experimentar uma parte muito pequena da vida dessas mulheres, participando brevemente das suas tarefas domésticas de todos os dias, a minha fé no valor da vida ficou profundamente abalada. O único dia em que uma mulher da Colina dos Gritos pode erguer a cabeça é aquele em que dá à luz um filho. Encharcada de suor, depois do tormento do parto, ouve as palavras que a enchem de orgulho e satisfação. Peguei-o. Esse é o maior reconhecimento que obtém do marido. E a recompensa material é uma tigela de ovo com açúcar e água quente. Não há preconceito contra a mulher que tem uma menina, mas ela não desfruta deste privilégio. A Colina dos Gritos tem uma estrutura social única, mas não difere do resto da China no que diz respeito a dar mais valor aos filhos do que às filhas. Outro parágrafo. Nos primeiros dias, fiquei intrigada com o fato de que a maioria das crianças que brincavam perto das mulheres ou as ajudavam nas cavernas eram meninos. E pensei que este seria outro vilarejo onde se praticava o infanticídio de meninas. Mais tarde apurei que a causa era a escassez de roupa. Quando uma família ganhava roupa nova, a cada 3 ou 5 anos, vestia primeiro os meninos. As meninas, geralmente várias delas, compartilhavam um único vestuário para usar fora de casa, que tinha que servir em todas. As irmãs ficavam sentadas no cangue, cobertas com um grande lençol, e faziam um rodízio da roupa para sair e ajudar a mãe. Havia uma família com 8 filhas e só uma calça, tão remendada que mal se via o tecido original. A mãe estava grávida pela 9ª vez, mas o cangue da família não era maior do que o de família de 3 ou 4 filhos. As 8 meninas ficavam sentadas no cangue, costurando sapatos numa divisão rigorosa de tarefas, como uma linha de montagem numa pequena oficina. Riam e tagarelavam enquanto trabalhavam. Toda vez que conversávamos, elas falavam que tinham visto e ouvido no dia em que tinham vestido roupa. Então, assim, o dia que vestia a roupa é o dia que elas podiam sair, né? Então, é o momento que quem saía voltava com as notícias da colina, do vilarejo. Cada uma delas contava os dias para chegar a sua vez de vestir a roupa. Falavam todas contentes sobre famílias em que havia um casamento ou funeral, a que tinham tido um menino ou menina, que homem batia na mulher, ou quem tinha chegado a quem. Falavam principalmente dos homens da aldeia. Até as marcas no chão, um lugar onde um garotinho tivesse, ou no lugar, até as marcas no chão, no lugar onde o garotinho tivesse feito as suas necessidades, era assunto de conversas e risadas. Nas mais de 2 semanas que passei com elas, quase nunca as ouvi falar sobre mulheres. Quando deliberadamente conduzia a conversa para temas como estilos de cabelo, roupas, maquiagem ou outros assuntos de interesse feminino no mundo lá fora, as meninas geralmente não tinham ideia do que eu estava falando. Para elas, o modo como as mulheres viviam na Colina dos Gritos era a única maneira concebível de viver. Não ousei lhes contar sobre o mundo, nem sobre a vida das mulheres fora do povoado, pois viver com conhecimento do que elas jamais teriam seria muito mais trágico do que apenas viver como viviam. Outro parágrafo. Notei um fenômeno curioso entre as moradoras da Colina dos Gritos. Quando atingiam a adolescência, ou perto disso, o seu andar de repente se tornava muito estranho. Passavam a caminhar com as pernas bem abertas, oscilando num grande arco a cada passo. Eu vejo, já fico com medo, Lindy. Só de ler aqui, eu já fico, por quê, né? Eu já fico assustada, o que fizeram com a menina? Nas garotas mais novas, não havia sinal dessa característica. Nos primeiros dias, fiquei intrigada, mas não quis fazer muitas perguntas, na esperança de encontrar resposta sozinha. Eu tinha o hábito de desenhar trechos de paisagem que, na minha opinião, fossem típicos do lugar sobre o qual estava fazendo reportagens. Para pintar a Colina dos Gritos, não havia necessidade de usar cor alguma. Umas poucas linhas bastavam para registrar suas qualidades essenciais. Um dia, enquanto desenhava, notei umas pequenas pilhas de pedra que não lembrava de ter visto antes. A maioria estava em ponto meio escondido.
Fui olhar de perto e vi folhas de um vermelho quase preto embaixo das pedras. Na colina dos gritos só crescia sapé. De onde que aquelas folhas tinham vindo? Examinei-as com cuidado. Quase todas tinham uns 10 centímetros de comprimento por 5 de largura. Era visível que tinham sido cortadas do mesmo tamanho e pareciam ter sido batidas e esfregadas com as mãos. Umas eram levemente mais grossas do que as outras, estavam úmidas e tinham cheiro de peixe. Outras estavam sequíssimas devido à pressão das pedras e ao calor ardente do sol. Não eram quebradiças, mas muito duras e tinham o mesmo cheiro salgado e forte. Eu nunca tinha visto folhas como aquela. Pensando na sua possível utilidade, resolvi perguntar aos aldeões. Os homens disseram: "Isso é coisa de mulheres", e se recusaram a dizer qualquer coisa. As crianças balançavam a cabeça confusa, não sabiam o que era. E a mamãe e o papai disseram que a gente não devia tocar nelas. As mulheres simplesmente baixavam a cabeça em silêncio. Quando percebeu que eu estava intrigada com as folhas, Niué, aquela menina que ela estava dividindo, o quarto, o Kang, me disse: "É melhor perguntar à minha avó, ela lhe dirá." A avó não era muito idosa, mas como casara e tivera filhos muito cedo, passara a fazer parte da geração mais velha da aldeia. Lentamente, ela me explicou que as folhas eram usadas pelas mulheres durante a menstruação. Meu Deus. Quando uma garota da colina dos gritos tinha o primeiro período menstrual, uma mulher de fora se casava com um homem do povoado, a mãe ou outra mulher de geração mais velha lhe dava 10 dessas folhas que eram colhidas de árvores muito distantes. As mulheres mais velhas ensinavam as garotas o que fazer com as folhas. Nossa, que agonia. Primeiro era preciso cortar cada folha do tamanho correto, de modo a poder usá-la dentro da calça. Depois faziam-se pequenos furos nas folhas para que ficassem mais absorventes. As folhas eram relativamente elásticas e tinham fibras grossas, portanto engrossavam e se dilatavam com o sangue, ao absorver o sangue, Numa região onde a água era tão preciosa, não havia alternativa senão prensar as folhas e pô-las para secar depois do uso. Nossa, então imagina à medida que você vai usando, como é que fica isso, hein, gente? Uma mulher usava suas 10 folhas a cada menstruação, mês após mês, mesmo depois do parto. Suas folhas eram os únicos pertences com que era enterrada. Troquei uns absorventes que eu tinha comigo por uma folha da avó de Noé. Meus olhos encheram-se de lágrimas ao tocá-la. Como é que aquela folha grosseira, dura até ao toque da mão, podia ser acomodado no ponto mais delicado do corpo de uma mulher? Foi só então que eu entendi porque as mulheres da Colina dos Gritos andavam de pernas abertas. Tinham as coxas em carne viva devido ao rosar das folhas. Nossa Senhora. Olha o próximo parágrafo. Havia outra razão para o andar estranho das mulheres da Colina dos Gritos, que me deixou ainda mais chocada. Em chinês escrito, a palavra útero é composta dos ideogramas de palácio e de crianças. Quase toda mulher sabe que o útero é um dos seus órgãos principais, mas as mulheres da Colina dos Gritos nem sabem o que é um útero. O médico que foi no nosso grupo me contou que um dos aldeães lhe pediu que examinasse a esposa, que engravidara várias vezes, mas sempre abortava. Devidamente autorizado pelo marido, o médico examinou a mulher e ficou estarrecido ao ver que ela tinha o útero caído. A fricção e a infecção de muitos anos haviam endurecido a parte do útero que pendia para fora, deixando-a dura como um calo. O médico simplesmente não conseguia imaginar o que poderia ter causado aquilo. Surpresa com a reação dele, a mulher lhe disse, em tom de reprovação, que todas as mulheres da Colina dos Gritos eram assim. O médico me pediu que ajudasse a confirmar isso. Vários dias mais tarde, depois de observar disfarçadamente as aldeãs, enquanto fazia suas necessidades, confirmei que a mulher tinha dito a verdade. O útero caído era a outra razão de as mulheres andarem com as pernas tão abertas. Na Colina dos Gritos, não se opõe resistência ao curso da natureza,
e planejamento familiar é conceito desconhecido. As mulheres são tratadas como máquinas reprodutoras e produzem um filho por ano. Nossa, me dá até fraqueza, juro por Deus, lendo isso. Ou até 2 filhos a cada 3 anos. Não há garantia de que as crianças sobrevivam. Pelo que me consta, a única maneira de conter a expansão constante das famílias é a mortalidade infantil ou o aborto causado pela exaustão. Vi muitas mulheres grávidas na Colina dos Gritos, mas não notei, nem entre elas, nem entre os homens, a sensação da expectativa por um filho que está para nascer. Mesmo as mulheres, em final de gestação, tinham que continuar trabalhando e eram usadas pelos maridos, cujo raciocínio era de que só as crianças que resistem a ser esmagadas são fortes o suficiente. Nossa. Outra linha, fiquei pasmada com isso. Ela escreveu aqui, nossa. Nós também, né, gente? Fiquei pasmada com isso, principalmente com a ideia de esposas compartilhadas serem usadas por vários homens durante a gravidez. As crianças que essas mulheres davam à luz eram realmente muito fortes. A noção de sobrevivência dos mais fortes certamente se aplicava à Colina dos Gritos. Esse pragmatismo brutal causava o severo prolapso do útero entre as destemidas e abnegadas aldeãs. No dia em que apurei que útero caído era um fenômeno cotidiano na Colina dos Gritos, passei muito tempo sem conseguir dormir à noite. Deitada no cangue da terra, chorei por aquelas mulheres da minha geração e da minha época. O fato de não terem noção da sociedade moderna, muito menos consciência dos direitos das mulheres, que na verdade nem são muitos, né? Mas dessas meninas aqui é 0, né, gente? Era um pequeno consolo. A felicidade delas estava na própria ignorância. Em seus costumes, por isso que fala, né? Eu era feio, como é que é? A ignorância é uma bênção. Em alguns momentos a ignorância é uma bênção. Aqui a ignorância é uma bênção. Nossa. A felicidade delas estava na própria ignorância, em seus costumes e na satisfação de acreditar que todas as mulheres do mundo viviam como elas. Falar-lhes sobre o mundo lá fora seria como arrancar os calos de uma mão desgastada pelo trabalho e enfiar espinhos na carne e terra. No dia em que parti da colina... Nossa, gente, esse capítulo tá, pelo amor de Deus. No dia em que parti da Colina dos Gritos... E olha quem já leu capítulo forte, hein? O nome horrível que ela escreveu combina com a forma brutal com que tratam as mulheres. É verdade, só o Cami. Eu fiquei até enjoada aqui. Cami, juro por Deus, eu tô enjoada. Meu Deus do céu. Mas tá acabando essa parte, gente. Ler isso aqui foi difícil. Falar-lhe sobre o mundo lá fora seria como arrancar os calos de uma mão desgastada pelo trabalho e enfiar espinhos na carne e terra. No dia em que parti da Colina dos Gritos, notei que os absorventes que eu tinha dado à avó de Naué estavam enfiados nos cintos dos filhos. E eles estavam usando os absorventes. Ai, que vontade de xingar, mas eu não posso. Para limpar o suor e proteger as mãos. Ela deixou vários absorventes, gente, com a avó. E a avó, ela deixou explicando que era para as mulheres. Ela deu para os homens esse bando de canalha, safados, que ódio, que estavam enfiados no cinto dos filhos e eles estavam usando para limpar o suor. Que raiva, minha Nossa Senhora. Que ódio. Vamos lá. Página 247, o último parágrafo aqui, na última parágrafo. Não, última parte. Antes da visita à Colina dos Gritos, eu pensava que as chinesas de todos os grupos étnicos estivessem unidas, cada uma se desenvolvendo de um jeito único, mas essencialmente caminhando par a par com os tempos. Nas minhas 2 semanas na Colina dos Gritos, porém, vi mães, filhas e esposas que pareciam ter sido deixadas para trás, no começo da história, levando uma vida primitiva no mundo moderno. Lembra que eu te falei que esse livro me lembrou Ayla, a Filha das Cavernas? Não com essa ignorância, porque isso daqui, juro por Deus, que não tem no livro Ayla. Podem ler, é maravilhoso. Mas é uma vida primitiva no mundo moderno, gente. Que isso? Fiquei preocupada com elas. Seriam capazes de se pôr em dia com o mundo? Não se pode caminhar até o fim da história com um único passo, e a história não iria esperar por elas.
No entanto, quando voltei para o escritório e constatei que viagens como a nossa estavam trazendo comunidades escondidas à atenção do resto do país, tive a sensação de estar no começo de alguma coisa nova. Amém, Senhor? Esse começo continha a minha esperança. Talvez houvesse um modo de ajudar as mulheres da Colina dos Gritos a se moverem um pouco mais depressa. O grande Lee ouviu meu relato e depois perguntou: elas são felizes? Menxing reclamou: não seja ridículo, como é que elas podem ser felizes? Mas eu disse a Menxing que entre as centenas de chinesas com quem eu havia conversado ao longo de quase 10 anos de transmissões de rádio jornalista, as mulheres da Colina de Gritos foram as únicas a me dizer que eram felizes. Mas eram felizes por ignorância, né, gente? Porque elas não sabiam que tinha outra vida, elas não sabiam que existe uma outra forma de se viver. E normalmente você olha o seu vizinho, né? Se o seu vizinho tá fazendo a mesma coisa que você, então assim, é isso. Como é que é a minha vida? É isso. Gente, eu vou ler só o epílogo, que é curtinho, tá bom? E a gente volta para debater isso. A Tânia, Mulher Camaleoa, acabou de escrever uma coisa aqui que também tô na cabeça. Será que é assim ainda? Porque já li esse livro em 2003. Eu vou pesquisar. Cami, Leica, adora pesquisar rápido. Meninas, quem puder pesquisar aí. Meninos, quem puder pesquisar pra gente rapidinho. Porque eu tô bem curiosa. O epílogo agora, que é bem curtinho, tá, gente? A gente pega e debate isso. Em agosto de 1997, mudei-me da China para a Inglaterra. Minha experiência na Colina dos Gritos tinha me deixado abalada. Sentia que precisava respirar novos ares, saber como era a vida numa sociedade livre. No avião para Londres, sentei ao lado de um homem que contou que estava retornando da 7ª visita à China. Tinha estado em todos os lugares históricos importantes. Falou com conhecimento sobre o chá, a seda e a revolução cultural. Curiosa, perguntei o que ele sabia sobre a posição das mulheres na sociedade. Respondeu que a China lhe parecia uma sociedade muito igualitária, mas é muito ignorante. Em todo lugar onde esteve, viu homens e mulheres fazendo o mesmo tipo de trabalho. Eu tinha embarcado com a ideia que talvez encontrasse um meio de descrever a vida das chinesas para as pessoas no Ocidente. De repente, confrontada com o conhecimento muito limitado daquele homem, a tarefa pareceu muito mais assustadora. E eu ia precisar retroceder muito longe na minha memória para recuperar todas as histórias que havia coletado ao longo dos anos. Teria que reviver as emoções que sentira ao ouvi-las pela primeira vez e tentar encontrar as melhores palavras para descrever todo o sofrimento e a amargura e o amor que as mulheres haviam expressado. E mesmo assim, não tinha certeza de como os leitores ocidentais interpretariam essas histórias. Como nunca tinha estado no Ocidente, primeira vez dela, olha que legal, não tinha muita ideia de como as pessoas sabiam sobre a China, do quanto as pessoas sabiam sobre a China. 4 dias depois de chegar a Londres, a princesa Diana morreu. Lembro de estar na plataforma da estação de metrô de Ealing Broadway, rodeada de pessoas com ramo de flores para levar até os portões do Palácio de Buckingham. Não consegui resistir ao impulso de jornalista e perguntei a uma mulher ao meu lado na multidão o que a princesa Diana significara para ela. Começamos a conversar sobre a posição da mulher na sociedade britânica. Depois de algum tempo, ela me perguntou como era a vida das mulheres na China. Para os ocidentais, disse, a chinesa moderna ainda parecia usar um véu. Ela achava que é importante tentar enxergar por trás desse véu. As suas palavras me inspiraram. No final das contas, talvez houvesse no Ocidente um público interessado nas minhas histórias. Mais tarde, quando fui trabalhar na School of Orient and African Studies, SOIS, na Universidade de Londres, outras pessoas me incentivaram. Falei com uma professora sobre alguma das minhas entrevistas e ela foi categórica ao dizer que eu devia escrevê-la. Segundo ela, a maioria dos livros publicados até então tinham sido sobre famílias específicas. As minhas histórias dariam uma perspectiva mais ampla. No entanto, o momento decisivo ocorreu quando uma chinesa de 22 anos me pediu ajuda. Ela estudava na SOAS, na faculdade, e veio sentar-se ao meu lado na cantina. Estava muito deprimida. Sua mãe, sem nenhuma preocupação com o custo das ligações internacionais, telefonava todos os dias para alertá-la contra os homens ocidentais, que eram vândalos sexuais, dos quais ela não poderia se aproximar em hipótese alguma.
Como não tinha ninguém a quem pedir orientação, a garota estava desesperada em busca de resposta às perguntas mais básicas sobre o relacionamento entre homens e mulheres. A mulher que beijasse um homem ainda era considerada virgem? Por que os ocidentais tocavam tantas mulheres e com tanta facilidade? Sentados perto de nós havia outros alunos que estudavam chinês. Entenderam o que ela dizia. Riram sem acreditar que alguém pudesse ser tão inocente. Mas fiquei muito emocionada com a infelicidade dela. 10 anos depois de Xiao Yu ter me escrito para perguntar se o amor era um crime contra a decência pública e de haver cometido suicídio quando cometido suicídio quando eu lhe respondi, ali estava outra jovem cuja mãe era responsável por mantê-la numa situação de completa ignorância sexual. Os ocidentais com quem ela estudava, que se abraçavam sem pensar duas vezes no assunto, não tinham noção do que ela estava sofrendo. Na China, existem de fato muitas jovens sexualmente experientes, em geral morando nas cidades, que teriam rido dela. Mas eu tinha conversado com inúmeras mulheres em posição semelhante à dela. Depois daquele pedido de ajuda, pareceu-me ainda mais urgente usar as lágrimas delas e também das minhas para criar um caminho rumo à compreensão. Lembrei-me que o velho Shen me disse um dia: Shihan, você devia escrever sobre isso. Escrever cria uma espécie de repositório e pode ajudar a abrir um espaço para conciliar pensamentos e sentimentos novos. Se você não as escrever, essas histórias vão encher o seu coração e parti-lo. Naquela época, na China, eu poderia ter sido presa por escrever um livro como esse. Não podia ocorrer o risco de abandonar o meu filho, nem as mulheres que recebiam ajuda e encorajamento através do meu programa de rádio. Na Inglaterra, o livro tornou-se possível. E foi como se eu estivesse escrito com o coração. Acabou o livro da Shihan, As Boas Mulheres da China. E aí, gente, deixa eu ler aqui o que vocês colocaram. Que vocês colocam um monte de coisa aqui. Que bom a Cátia colocou que ela resolveu publicar tudo, concordo. Aí a Lei, lendo aqui reportagem de 2018, 2016, rapidamente, porque estou na live, mas acredito que ainda existe essa colina dos gritos com tanto sofrimento. Nossa Senhora. Gente, a Lei, graças a Deus, ela saiu da China e escreveu essas preciosidades com tantas histórias. Parece que não existe meio termo para o conhecimento delas. Gente, a menina achar que por beijar, perguntando se quando ela beija, continua virgem. Então você imagina a ignorância dessas meninas, sobretudo das mulheres chinesas, que pelo visto você tem que pensar que esse livro é bem recente. A Tânia falou que leu em 2003, ela saiu em 1997. Isso não tem tanto tempo. E na China, eu li o livro Imperatriz de Ferro, e alguns outros livros, e falam que na China, uma das coisas mais difíceis de mudar são os costumes. De forma geral, os costumes ficam, podem até criar leis, mas as pessoas se apegam aos costumes. A Shihan foi porta-voz das mulheres destruídas em sua alma, Sol escreveu, é isso mesmo. A lei como uma criança. A Lu, amei a coragem da Shihan, a Cami acabou, Cami. A lei muito recente para tantas barbaridades que parecem coisas de outro mundo, da Idade das Pedras. Então, gente, é engraçado isso, porque você lendo esse livro da Shihan, não parece que você está lendo um livro da Idade Média? Então, assim, parece que eu estou assim, no meio de Pilares da Terra, do Ken Follett, ou qualquer outro livro, Bernd Cornell, qualquer outro livro que nos traz coisas da Idade Média. Só que isso foi agora. Quer dizer, a mulher escreveu isso, saiu em 1997. Então, 10 anos antes, 1987. Isso é muito, muito recente. Ale, espero que cada vez mais seja colocado luz na história dessas mulheres. Eu também, Ale. A Gabi, que livro sensacional. Que importância termos um livro como esse para mudar as nossas perspectivas. Nossa, é exatamente isso, Gabi. Como é importante a gente saber, né? Saber o que está acontecendo. Porque que nem esse rapaz que estava no avião com a Shihan, nossa, eu vi que agora aqui é tudo perfeito, né? Os homens, eles trabalham junto com as mulheres mulheres têm a mesma posição dos homens. Quer dizer, é como mostra, mas entre quatro paredes na sociedade chinesa não é nada disso, né? A Tânia, da Mulher Camaleoa, costumes enraizados. É isso mesmo, que é difícil você tirar esses costumes. A Débora, justamente, acredito que muita coisa ainda persista, principalmente longe dos grandes centros. Fujam do comunismo, a lei.
Livro surpreendente, não esperava essas histórias, a Lu. A Lei, imagina tantos países com situações parecidas ou piores. Não sei se algo pode ser chamado de pior. É verdade, Lei. A Edna, amei as leituras, as que não pude acompanhar, estou ouvindo aos poucos. Excelente, muito obrigada. Que legal por ter acompanhado com a gente. Aliás, gente, todo mundo, muito obrigada por ter acompanhado. Foi muito emocionante para mim. A gente leu aí vários livros nesses últimos meses. E ler com amigos é muito, muito bom. Várias amigas aí me mandaram um direct e amigos me falando que essas nossas leituras interativas fizeram que vocês voltassem à rotina da leitura, que isso para mim era o mais importante, porque com a pandemia muitas pessoas pararam de ler, né? O que é a leitura? Você tem que colocar na sua rotina. E se você, com essa pandemia, muitas pessoas mudaram a rotina, e com isso mudou também a rotina da leitura no seu cotidiano, no seu dia a dia. Então foi muito legal poder ajudá-las a voltar a fazer isso e principalmente ler com vocês. É uma experiência maravilhosa, maravilhosa. A Lei, gente, passando mal aqui com essa última história. Foi muito pesado, porque assim, não é que elas estão... É muito louco isso, elas não estão sofrendo, né? É a vida delas. Então assim, como ela falou, a mulher andando com a perna aberta, gente, porque tá em carne viva. E pra ela isso é normal, isso é o que é. Meu Deus do céu. Os costumes que vão de geração em geração, como aqui no nosso país, onde namorados e maridos matam por se acharem dono das mulheres. É verdade, Sol, é verdade. A Cami, me surpreendeu muito esse livro, eu preciso comprá-lo. Preciso, esse é um livro que a gente tem que ter na estante. Eu tinha um, aí eu acho que eu doei, não sei o que eu fiz, eu peguei e comprei outro, porque eu falei, mas esse livro não dá, eu preciso, sabe aquele livro que é para emprestar, para ficar aqui, para eu reler? Precisa. A Michele, certos costumes oprimem, daí a importância do conhecimento. Livro incrível, é verdade. Eles não mostram essa versão para o ocidental. A Kátia falou, é verdade, aquilo que o rapaz falou no avião, né? Que pra ele tá tudo certinho. Então ele viu ali uma China que aliás, ele deve ter visto até tipo aquelas mulheres daquela universitária, lembra? A universitária, o capítulo da universitária, que são mulheres mais modernas, mulheres jovens que querem fugir dessa parte primitiva que tem na China, né? A possibilidade de conversar com a Shihan e ouvir essas mulheres. Não, isso é demais, demais, demais. Isso é maravilhoso. Ouvir da Shihan, porque ela tem uma capacidade, eu até comentei com vocês, a Svetlana, ela que fez a Svetlana, pera que eu preciso saber, porque eu preciso mostrar pra vocês, porque me lembra muito ela, gente. Só pegar esse livro aqui pra mostrar pra vocês. Só achar aqui. Svetlana Alexievich, essa daqui, ó. Eu acho que ela tem a mesma sensibilidade da Shihan. Das duas eu senti isso, essa sensibilidade, sabe? Você vê que eu perdi. Foz de Chernobyl, exatamente. Svetlana Alexievich. Eu adoro. Os livros dela são muito pesados, são muito densos, como esse da Shihan. Mas ela tem essa mesma capacidade de emocionar. De forma geral, o livro dela, ela pega depoimentos, exatamente isso que a Shihan faz, e nos passa. Inclusive, gente, o livro Vozes de Chernobyl, para mim, foi uma coisa, meu Deus do céu. Cris, você tem nos apresentado livros incríveis. A cada título, fico na expectativa. Sei que será, no mínimo, impactante. Que legal ouvir isso. A Gabi, sou louca para ler Vozes de Chernobyl. Eu quero ver se eu consigo esse mês, eu acho que vai ser difícil, porque a gente já tem muita leitura aí, né? Mas eu quero ver se eu leio para vocês alguns capítulos de Vozes de Chernobyl, porque ele dá para ler assim, de forma aleatória, sabe? E ele é muito, muito legal. Tânia, como mulheres brasileiras não gostam de ler? Conhecimento, cultura, só assim podemos evoluir e ajudar outras mulheres, é verdade. Bora ler isso daqui, contos por mês, é verdade. Então, eu tenho que ver como é que eu vou conseguir conciliar, mas eu acho que a gente consegue aí, eu consigo ler de repente um capítulo, que nem eu falei com vocês, pegar um dia e falar, vamos ler um determinado capítulo hoje, sabe? Que nem a Lei colocou, capítulos, exatamente. Sabe que eu fui muito para baixo, acho que eu perdi muita coisa. Cada livro é mais impactante que o outro, e com a companhia agradável de vocês é maravilhoso, que legal. Você para que eu tô emotiva, Cami. Eu vou chorar. As leituras coletivas me ajudaram muito. Uma experiência incrível. Eu fico tão feliz com isso. Muito, muito mesmo. De verdade. Foi emocionante esses momentos aqui, viu? A Sol, agradeço a você, Nus. Eu voltei a ler após conhecer seu canal. Meu que ainda estava guardado, nem sabia usar. Suas sinopses apaixonantes reacenderam a vontade de ler
e consegui ler vários de uma vez. Nossa só, que linda, que linda. Fiquei muito, muito feliz. Rê, cheguei no fim só para te ver, Nusa. Minha amiga querida, que eu amo. Os livros não são tão acessíveis financeiramente. É verdade, Lu, concordo, mas, por exemplo, por isso que eu te falei que tem aqueles livros na Amazon, gente, sempre tem livros digitais gratuitos, é só vocês colocarem livros gratuitos digitais, tá? Sempre tem. Nossos momentos passando, mãe chorando, rindo contigo, foi demais. Você ilumina a nossa vida, Lu, Rê, que linda. Gente, vocês são demais, muito, muito legal. É muito carinho, é muito amor envolvido que tem aqui, né? Nossa, foi experiência para ler. Foi como eu falei com vocês, a única pessoa que eu já tinha lido era para minha filha quando ela era pequena. Eu nunca tinha feito isso. E quando a gente começou com Nota sobre Luto, que foi nossa primeira leitura coletiva, assim, dessa forma em que eu lia para vocês e a gente ia debatendo, foi tão rico, porque é um assunto que, principalmente com a pandemia, muitas pessoas, né, gente? Quem não passou por algum luto, ou se não passou, teve alguém muito próximo. Então, foi uma leitura muito impactante, muito mesmo. Você dá amor porque por isso recebe, Rê, linda. Aqui a gente tem uma relação, eu falo, às vezes eu vejo o pessoal falando, não, porque não sei o que de seguidores. Gente, sempre que eu escuto essa palavra seguidores, eu não sei vocês, mas eu penso em seita. Nossa, a pessoa tem uma seita com um monte de seguidores, ou palavra que me irrita. Eu falo, cara, a gente tem um cantinho com amigos. Lu, as mulheres brasileiras trabalham muito também, temos que ser persistentes, como a Nusa disse, precisa existir uma rotina. A leitura tem que colocar na sua rotina, não tem jeito. E não precisa ser muito, não, gente, 15 minutos, 20 minutos, o que você conseguir. Porque tem uma hora que você vai estar tão envolvido na leitura que você vai querer ler mais. A Gabi, como a cultura da leitura é importante. Meus pais não costumam ler, mas inseriram esse hábito em mim e na minha irmã. Os livros estavam sempre juntos aos nossos brinquedos. Que legal! Legal que seus pais não costumavam ler e passavam isso para vocês. Isso é demais, isso é difícil. Sempre tive o hábito da leitura, mas com você eu consegui encaixar a leitura de mais livros por vez, por dia. Isso é tão bom, gente. Mudou, olha, minha memória mudou depois que eu comecei a fazer isso. Ler mais de um livro. A Catinha, estou desde notas e mudou tudo por aqui, é verdade, foi maravilhoso, foi engraçado porque quando eu resolvi ler Nota sobre luto para vocês, eu falei, gente, como é que vai ser ler para o pessoal, será que vai gostar, será que não é esquisito? E vocês me deram um feedback tão legal, foi maravilhoso. Tem dias que lemos mais, outros menos, a Rê tá falando, é isso, não precisa ler todo dia, mas assim, sabe... É aquele momento que você desliga o celular, desliga o iPad, o computador, se desliga, acha um lugar, um cantinho no quarto, ou entra no banheiro, que seja, mas assim, um lugar que ninguém vai te perturbar, e fica 15 minutos. 15 minutos sozinha, gente, sabe assim, sozinha, lendo o livro. É tão importante. A Lei, também estou desde notas. Que legal, fico tão feliz. Nossa, gente, faltam 2 minutos e 20 segundos pra gente terminar a nossa live. Mas eu queria muito agradecer a vocês, de verdade. Assim, foi uma experiência única, emocionante, que voltaremos a repetir, como eu falei, eu vou ler capítulos, eu vou achar um jeito da gente, de repente, voltar e pelo menos fazer uma leitura ou outra aqui, sabe? De um capítulo importante, por exemplo, mesmo esse, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, são capítulos que cada capítulo tem uma história diferente. Esse aqui é um pouco menos pesado que Vozes de Chernobyl. Vozes de Chernobyl é muito, muito pesado. De repente pode ser esse, podemos pensar. Sol, quando tenho insônia eu já pego o Kindle para ler. Exatamente. Hoje terminei o Harém de Gaddafi. Nossa, de dar nó no estômago. Cris, eu fiquei semanas com esse livro na cabeça. Eu ia deitar à noite, eu ficava com cenas desse livro na cabeça. Foi um dos livros mais fortes que eu já li na vida, foi esse Harém de Gaddafi. Muito, muito, muito pesado. Mulher Livro, eu leio. Sou muito grata a você, a Lu falou, obrigada, linda. Ale, Nusa, nós que te agradecemos pela disponibilidade de ler com a gente. Gente, eu amei. Sério, foi uma troca, uma experiência muito legal. A gente acabou se conhecendo mais. Como é que eu posso falar? Foi tão diferente, foi tão... É difícil achar uma palavra, e pra gente que lê, não nos faltam palavras, mas é difícil achar uma palavra que possa definir o meu sentimento lendo livros com vocês. Foi uma experiência, como a Catinha falou, maravilhosa, espetacular, muito, muito, muito bom. Amei de paixão.
Só que são 59, eu vou ter que, infelizmente, desligar e encerrar a nossa live. Gente, muito obrigada. Amei. Que venham nossas leituras coletivas de setembro. De novembro, a outra de setembro. A pessoa que tá mais atrasada, não, bobagem. De novembro. Gente, beijos. E a gente vai se falando nos comentários, tá bom? Beijinhos em todos vocês. Muito, muito, muito obrigada por estarem aqui comigo diariamente, lendo as leituras coletivas interativas. Beijos.